E tem muito experimento, né, na administração pública. Curiosamente, por exemplo, tinha um robô, um bot bem legal que foi feito no Brasil, que era como é que chamava? Era o nome de um chocolate? Serenata de Amor. É mesmo? Apesar do nome ser Serenata de Amor... Ô, Vitão, deixa eu ver se tu encontra aí o bot Serenata de Amor. O que ele fazia? Ele analisava o orçamento público de Brasília e sempre que tinha um desvio, por exemplo, um deputado que fez uma viagem para Ceilândia e gastou 200 litros de gasolina. Ele falava, opa, tem uma coisa errada aqui. E ele tuitava, entendeu? Era um bot que ele ainda tinha um componente de automaticamente ele jogava aquela informação pública. Era isso aí mesmo, olha que legal. Inteligência artificial para controle social da administração pública. Exatamente, olha que legal. Isso é uma iniciativa privada? É uma iniciativa privada. A galera construiu, como o orçamento é público, então você pega aquela base de dados gigantesca, coloca no modelo de IA e pede para ele procurar por anomalias. Inconsistências como essa. Você vai fazer uma viagem de 10 quilômetros e gasta 200 litros de gasolina. Tem alguma coisa estranha acontecendo, entendeu? Então, essa iniciativa o carro estava quebrado. Tem que avisar o cara que o carro dele está quebrado, né? Exatamente. Então, assim, tem muito experimento acontecendo. Até dentro do judiciário, eu vejo o judiciário como o lugar onde a IA pode florescer mais. E tem muita iniciativa nos tribunais regionais, por exemplo. Por que onde pode florescer mais? Porque o judiciário é, por excelência, o poder que lida com informação e com bases de dados muito volumosas, né? A quantidade de processos no Brasil é um negócio absurdo. Então, no judiciário, você tem dado suficiente para que uma IA faça a diferença. E é curioso, porque o judiciário ele é descentralizado, né? Cada estado tem a sua autonomia administrativa. E nos estados tem iniciativas interessantes. Por exemplo, no Tribunal de Justiça de Rondônia tem um projeto chamado Sinapse. Muito legal, um framework desenvolvido lá para o desenvolvimento de inteligência artificial no judiciário. Aí o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça em Brasília, viu aquilo como uma boa prática, nacionalizou. Isso é outra coisa legal, porque o Brasil usa mal o seu federalismo, né? O federalismo, que é o fato da gente ter estados com algum grau de autonomia, poderia ser usado para experimentação, que é o que a China faz muito bem, né? Você vai para Shenzhen, Chongqing e outras cidades e fala, pô, os caras criaram uma zona econômica especial aqui para fazer tudo diferente. Algumas naufragaram, não deram nada, foram descontinuadas. Outras floresceram, como é o caso de Shenzhen, e viraram potências globais. Por exemplo, a BYD é de Shenzhen, né? E a BYD surgiu a partir de um experimento desse, que eles começaram a apostar em carro elétrico. O Estado começou a comprar táxi elétrico, ônibus elétrico. A BYD foi sustentada com compras públicas por mais de 10 anos, até que ela então decolou e hoje, por exemplo, você anda no Brasil, você vê BYD em tudo quanto é lugar. Então, o Brasil, apesar de ser federalista, a gente usa muito mal o federalismo, porque basicamente todos os estados fazem a mesma coisa. E eu acho que no judiciário eu já encontrei alguns exemplos de alguns estados usando modelos de IA em lugares como Rondônia e desenvolvendo coisas super interessantes que depois são nacionalizadas. Tem algum lugar no mundo que já está indo por esse caminho de maneira mais... já está à frente? De uso de tecnologia tem. Mas assim, para isso. De IA no governo, Estônia, né? Eu acho que é o grande exemplo de estado que se digitalizou. A Índia, muito interessante, porque a Índia também digitalizou todo os serviços públicos, né? Criou uma identidade digital chamada Aadhaar. E a Índia é muito interessante porque o próximo passo da digitalização do serviço público lá é IA. E IA local. Lembrando que a Índia tem empresas gigantes como a Infosys, que estão desenvolvendo inteligências artificiais, e a aposta da Índia é inteligência artificial, né? Eles querem competir. Eles não, diferente do Brasil, que a gente está sendo derrotado antes do jogo começar, a gente está dando WO, né, antes do jogo iniciar. Eles não, eles estão de peito aberto querendo transformar o país em competitivo em inteligência artificial. Vai, fala. Desculpa, não. Eu ia falar que o mundo está seguindo nesse caminho de regulamentar
as IAs. Como é que é lá na Índia, tu sabe? É o contrário do Brasil, é liberalismo, porque eles sacaram mesmo a questão de que se eles regulamentarem, eles são excluídos do jogo nesse momento. E o objetivo primeiro da Índia é participar do jogo de IA. Aliás, isso eles fizeram com tudo relacionado à tecnologia, né? Só lembrando, recapitulando, em 2010, o PIB brasileiro era maior do que o PIB da Índia, tá? O Brasil era mais rico do que a Índia. O PIB da Índia hoje é 2 ou 3 vezes o PIB brasileiro. Em 10 anos, eles não só ultrapassaram a gente, como eles basicamente duplicaram a riqueza do país. O Brasil ficou no mesmo lugar. O nosso PIB em 2010 em dólar e hoje é o mesmo. Não mudou nada, a gente estagnou. A Índia não. A Índia deu um mega salto. Por quê? Porque apostou em tecnologia, apostou em transformar o país num país competitivo ao nível global, e o pilar tecnológico é um dos pilares centrais para a Índia ter alcançado essa prosperidade em 10 anos que o Brasil não alcançou. Entendi. E aí, se a gente for olhar para o mundo de novo e pensar, os principais jogadores são OpenAI, a China e Estados Unidos, né? China e Estados Unidos. Cara, a gente, daqui a 5 anos, a gente vai estar num cenário, geopoliticamente falando, do ponto de vista da IA, parecido, na opinião de vocês? Quer ir primeiro, Álvaro? Essa é boa. Ele está descumprindo o acordo de fazer pergunta fácil pra gente, mas tudo bem. Eu acredito que em 5 anos a gente vai estar num cenário diferente, tá? Eu acho que apesar da gente estar vivendo uma bipolaridade muito forte, eu não acredito que isso converge, que a convergência convirja para uma dicotomia do tipo Guerra Fria clássica. Tá. Por quê? Primeira razão, porque existe uma conexão comercial muito forte, umbilical entre os Estados Unidos e a China. E, em particular, olha só, a gente pode olhar o que está acontecendo pelo seguinte prisma. Não é exatamente que há um movimento de polarização entre dois estados fortes, porque tem um incumbente que, enfim, perde força, e aí você tem um estado desafiante que ganha força e tal. Esse é um caminho, essa é uma leitura absolutamente verdadeira. Mas uma outra leitura que pode ser feita e que é complementar e talvez ela some mais, é que a globalização em si está declinando. E globalização é um processo do ponto de vista comercial, do ponto de vista relacional, que envolve fluxos que passam pelo mundo todo, por boa parte do mundo. A globalização não existia de verdade até 1989, até a queda do Muro de Berlim. Aí você tinha 2 globalizações, tinha 2 mundos. Tinha a globalização do mundo ocidental e você tinha a globalização da cortina de ferro para lá. Ok? Beleza. Mas, depois disso, a gente tem a globalização como quase um sinônimo da unipolaridade, portanto, desse poder americano central. Olha só, o Trump, o movimento do Trump, e que não é só do Trump, tá? O movimento que o Trump encabeça de maneira mais visível é de quebrar toda a estrutura da globalização de maneira muito profunda, através, por exemplo, do que aconteceu hoje, tá? O anúncio das taxas nas nações amigas, que são parte de um grande pacto. Por exemplo, uma tentativa tácita, um movimento para desaparelhar a OTAN e, consequentemente, deixar os europeus para cuidarem da sua própria sorte, ponto final. Quando essas coisas acontecem, o que acontece? Qual é a leitura? No declínio da globalização, a gente vê os Estados Unidos num movimento que é de afastamento de uma lógica que une todas as conchinhas do mundo, vamos dizer assim, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque do lado da China não é verdade. Há bastante tempo que a China é um dos países, um dos polos que mais se beneficia da globalização. Por que você não vê, por exemplo, navios chineses ameaçando a costa dos Estados Unidos? Não tem nada disso, entendeu? A tensão do mar da China. O chinês, no momento, ele não tem nenhum interesse econômico. Não acho que é porque é bonzinho, tá? Você sabe como... Eu desconheço essa categoria do ponto de vista geopolítico. Não tem. Só tem no universo, na geopolítica, o ambiente, na minha opinião, ele é basicamente anárquico, no sentido que, como não tem uma regra central, todo mundo é psicopata. O mais bonzinho tá cuidando dele.
Exatamente. O mais bonzinho deixou de existir como país. É isso. Então, então não está no interesse da China nesse momento fazer uma política de confrontação que convirja à bipolaridade. Interessa muito mais a China tomar o lugar americano nesses circuitos de comércio global, usando instituições como os BRICS e acordos na Ásia e tudo mais. O que isso significa? Fala, tá bom, Álvaro, mas por que esse papo? Simples. Porque isso significa que a gente não... Eu não acredito que a gente vá ter aí uma guerra fria clássica em 5 anos. A gente não vai ter um modelo... E a China um pouco à frente dos Estados Unidos, ou talvez os Estados Unidos... Não, eu acho que o que a gente caminha para ter é algo que lembra realmente uma multipolaridade, evidentemente com esses dois polos liderando fortemente, mas, por exemplo, a mensagem agora que todo líder europeu entendeu bem é que a Europa tem que cuidar dos seus próprios caminhos e ponto final. Então, a Europa está investindo, inclusive, se você for ver, tem todo um fervor interno, inclusive econômico, porque a grana vai ser gasta na Europa. Se é bem gasta, mal gastam outros 500. Se a Europa tiver comprar arma pensando que pode ter um ataque russo ou não, outra discussão. Mas o fato é que o momento atual é um momento de investimento na Europa.